Olá! Você sabia que muitas propriedades e características de materiais que conhecemos podem ser explicadas a partir do tipo de ligação entre seus átomos? Quer saber mais? Neste vídeo vou falar sobre ligações químicas, em busca da estabilidade. Você deve conhecer muitos tipos diferentes de panelas. Algumas são feitas de barro, outras são feitas de metal, como ferro, alumínio, cobre ou aço, e outras até de vidro ou cerâmica. Cada uma delas tem propriedades diferentes e a escolha de cada panela depende do tipo de alimento que se quer preparar. Feijoada, por exemplo, é servida tradicionalmente em cumbucas ou panelas de barro porque elas conseguem manter o calor por mais tempo. Mas para o preparo da feijoada, são utilizadas panelas de pressão de metais porque elas aquecem e espalham calor com mais eficiência, permitindo economizar mais gás de cozinha. Como as ligações químicas podem explicar essas diferenças nas propriedades dos materiais? Quase todos os 92 elementos químicos encontrados na natureza apresentam seus átomos combinados a outros, formando milhões de substâncias. A exceção são os gases nobres, que existem geralmente na forma de átomos isolados. Eles não reagem entre si e nem com outros elementos. Essa estabilidade química está relacionada à sua configuração eletrônica, tanto que as formas mais estáveis dos demais elementos apresentam configuração eletrônica semelhante à dos gases nobres. Vamos analisar isso melhor. Confira no quadro a distribuição eletrônica dos elementos nobres. Note que os átomos dos gases nobres têm sempre 8 elétrons na última camada, a camada de valência, com exceção do hélio, que só tem uma camada e por isso só pode ter 2 elétrons. É essa configuração especial que confere estabilidade aos gases nobres e permitiu estabelecer uma regra de estabilidade para os elementos químicos. Por essa regra, um átomo adquire estabilidade quando possui 8 elétrons na camada eletrônica mais externa ou camada de valência, ou 2 elétrons quando possui apenas a camada K. Em outras palavras, os átomos tenderão a se combinar, estabelecendo ligações químicas para ganhar, perder ou compartilhar elétrons a fim de alcançar a configuração de um gás nobre e, assim, adquirir estabilidade. O número de elétrons que um átomo precisa perder, ganhar ou compartilhar para adquirir estabilidade é chamado de valência e indica a capacidade máxima de combinação de um elemento. Assim, os átomos dos elementos com até 3 elétrons de valência tendem a perdê-los para ficar com 8 elétrons na última camada resultante. Os átomos com 5 a 7 elétrons de valência tendem a captar elétrons para completar o número total de 8 na sua camada de valência. Os átomos com 4 elétrons de valência podem perdê-los ou ganhar mais 4, atendendo igualmente à regra do octeto. O magnésio, por exemplo, no seu estado fundamental, possui 2 elétrons de valência e deve cedê-los para atender à regra do octeto. Por isso, a forma mais estável do magnésio é como cátion bivalente. Já o nitrogênio tem 5 elétrons de valência e, para alcançar estabilidade, deve receber mais 3, segundo a regra do octeto, tornando-se um ânion trivalente. Como você acabou de ver, os átomos se combinam para aumentar a sua estabilidade, e a maneira como negociam seus elétrons determina o tipo de ligação química que se estabelece entre eles. Vamos estudar esses tipos agora. As ligações iônicas ou eletrovalentes são formadas pela transferência de elétrons de valência do átomo que possui maior tendência de perder elétrons para a última camada do átomo que tem a maior afinidade para recebê-los. Tomemos como exemplo o fluoreto de sódio. O átomo do sódio tem 1 elétron de valência e precisa perdê-lo para se tornar estável, ficando na forma do cátion sódio mais 1. O átomo do flúor, por sua vez, possui 7 elétrons de valência e deve receber 1 elétron para se estabilizar como o ânion fluoreto menos 1. Assim, quando os 2 átomos se aproximam, o sódio cede seu elétron ao flúor e ambos se tornam íons, que por possuírem cargas opostas, se atraem numa ligação iônica formando o fluoreto de sódio. A ligação
é resultante da atração entre os íons de cargas elétricas contrárias decorrente da transferência de elétrons e a substância formada é chamada composto iônico. Os compostos iônicos são representados por fórmulas mínimas ou unitárias, que indica a proporção mínima de cátions e ânions suficiente para anular suas cargas, e não uma fórmula molecular. Por convenção, em todas as fórmulas dos compostos iônicos, o símbolo do cátion é colocado antes do símbolo do ânion. Para fins de nomenclatura, acrescenta-se o sufixo eto ao nome do ânion, por isso, fluoreto de sódio. Outra forma mais simples de representar a ligação química entre átomos consiste na fórmula de Lewis ou eletrônica. Por esta notação, são indicados apenas os elétrons de valência sob a forma de pontos ou X ao redor do símbolo do elemento. Observe como o fluoreto de sódio é representado por essa fórmula. Vamos considerar agora a formação da ligação iônica entre o magnésio e o cloro. O magnésio tem 2 elétrons de valência que devem ser cedidos para atender à regra do octeto, e o cloreto tem 7 elétrons de valência, precisando captar um elétron para obedecer à regra do octeto. A fim de equilibrar as cargas elétricas entre eles, é preciso que 2 íons cloreto se combinem com um de magnésio. Portanto, a fórmula mínima do cloreto magnésio é MgCl2. A reação entre os elementos para a formação de um composto iônico envolve um número extraordinário de unidades iônicas. Por isso, nos compostos iônicos não há formação de moléculas, mas de agregados iônicos. Estes são aglomerados onde, devido às forças elétricas, um cátion atrai vários ânions e cada um destes atrai vários cátions. E assim por diante, preenchendo o espaço tridimensional de forma muito regular, numa disposição que chamamos de rede cristalina ou retículo cristalino. Esse arranjo espacial e a intensidade da força de atração provocada pelas cargas elétricas e a distância entre os íons ajudam a entender por que os compostos iônicos apresentam elevados pontos de fusão e de ebulição. Por esse motivo, tendem a formar sólidos cristalinos, duros e quebradiços. Com algumas exceções, os compostos iônicos são solúveis em água e, uma vez em solução, conduzem corrente elétrica. As ligações covalentes ou moleculares são formadas entre 2 ou mais átomos que precisam ganhar elétrons. Nesse caso, cada átomo contribui com um elétron para formar um par eletrônico compartilhado pela dupla de átomos. Vamos entender como isso se dá tomando como exemplo a molécula do gás cloro, que é formado pela união de 2 átomos de cloro. Para se tornar quimicamente estável, cada átomo de cloro precisa receber um elétron na camada de valência. Nessa situação, não seria possível obedecer à regra do octeto para os 2 átomos se um deles recebesse o elétron do outro. Assim, os 2 átomos se aproximam e compartilham um par de elétrons, um de cada átomo. O par eletrônico passa então a fazer parte simultaneamente das eletrosferas dos 2 átomos, estabelecendo uma ligação entre eles. Observe este outro exemplo da molécula de etanol, o álcool comum da cana. Ela é formada por 6 átomos de hidrogênio, 2 carbonos e 1 oxigênio. Note como o compartilhamento de elétrons permite alcançar a configuração prevista pela regra do octeto. Cada átomo de hidrogênio na molécula possui 2 elétrons na sua última camada, enquanto cada átomo de carbono e de oxigênio apresenta 8 elétrons na camada de valência. Além da notação de Lewis, os compostos moleculares podem ser representados pela fórmula estrutural plana ou estrutura de Cooper, na qual os pares de elétrons compartilhados são indicados por meio de um traço. Nestes exemplos, em que todas as ligações entre os átomos são formadas pelo compartilhamento de apenas um par eletrônico, dizemos que a ligação é simples. Mas existem também ligações covalentes duplas e triplas, onde há compartilhamento de, respectivamente, 2 ou 3 pares eletrônicos entre uma dupla de átomos.
Perceba neste exemplo, correspondente ao monóxido de enxofre, que tanto o átomo de enxofre como o de oxigênio alcançam estabilidade por possuir 8 elétrons na sua camada eletrônica mais externa. Isso porque eles compartilham 2 pares de elétrons e não apenas um par, como na ligação covalente simples. Dos 2 pares, um vem do carbono e o outro do enxofre. O mesmo pode ser observado na molécula de cianeto de hidrogênio, onde hidrogênio, carbono e nitrogênio alcançam cada um a configuração prevista pela regra do octeto. Mas, para isso, o carbono e o nitrogênio compartilham 3 pares de elétrons. Note ainda que as ligações duplas e triplas são representadas na fórmula estrutural plana por 2 e 3 traços paralelos, respectivamente. Um tipo especial de ligação covalente é denominado ligação coordenada ou dativa, e é estabelecida por pares de elétrons que são cedidos apenas por um dos átomos envolvidos na ligação. Acompanhe os exemplos de formação sucessiva do dióxido e do trióxido de enxofre a partir do monóxido de enxofre. Já vimos que um átomo de enxofre e um de oxigênio podem ambos alcançar estabilidade ao compartilhar 2 pares de elétrons entre si, formando o monóxido de enxofre. Entretanto, o enxofre ainda possui elétrons isolados que podem ser empregados para estabilizar outros átomos de oxigênio. Isso só é possível justamente porque o enxofre já alcançou estabilidade, mas ainda possui 2 pares de elétrons isolados que serão emprestados aos átomos adicionais de oxigênio. Assim, é possível ligar consecutivamente mais 2 átomos de oxigênio ao monóxido de enxofre, para formar sucessivamente o gás sulfuroso, dióxido de enxofre, e o anidrido sulfúrico, trióxido de enxofre. Note que a ligação coordenada é representada com a seta dirigida ao átomo que recebe o par de elétrons. Os compostos formados por ligações covalentes apresentam propriedades bem diversificadas, tanto que alguns podem ser sólidos, outros líquidos ou gasosos. Mas algumas características comuns que os distinguem dos compostos iônicos são seus menores pontos de fusão e ebulição, baixa solubilidade em água, não conduzem eletricidade e apresentam muito pouca condutividade elétrica. Vamos ao último tipo de ligação química, a metálica, que, como o nome indica, ocorre entre os átomos de metais. Mas como explicar a força de atração entre átomos que, por perderem elétrons facilmente, tenderiam a se repelir devido às cargas positivas? Neste tipo de ligação, os átomos se organizam numa rede cristalina e perdem seus elétrons de valência, que se deslocam aleatoriamente entre eles, formando uma nuvem eletrônica. É essa nuvem de elétrons em constante movimento que promove uma atração dinâmica entre os cátions formados e explica algumas das propriedades dos metais. Diferente das ligações iônicas e covalentes, as ligações metálicas não têm representação eletrônica. De um modo geral, os metais são representados pelo símbolo de seus elementos, por exemplo, ferro, alumínio, cobre, sem indicação da quantidade de átomos envolvidos. A força de atração promovida por esse tipo de ligação explica por que os metais possuem elevados pontos de fusão e ebulição e sejam resistentes à atração. Por outro lado, como a ligação é dinâmica, pois os elétrons deslocalizados fluem livremente entre os átomos, os metais não são quebradiços, mas maleáveis e dúcteis, além de serem bons condutores térmicos e elétricos e apresentarem brilho característico. Bom, e agora? Será que você consegue relacionar as propriedades das diferentes panelas com o tipo de material de que elas são formadas e suas ligações químicas? Deixe seus comentários e faça o teste na descrição do vídeo.